Oi, eu sou o Matheus Pet e esse é o E Foi Assim. E hoje a gente volta para São Paulo no ano de 1914 para entender como é que um grupo de imigrantes italianos, um bairro operário e dois times em excursão deram origem a um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro. Esse é o episódio O Nascimento do Palestra Itália. Para começar essa história, a gente precisa sair do Brasil. No final do século XIX, a Itália era um país recém-unificado. Ainda lidava com algumas crises econômicas, a desigualdade no campo, falta de perspectiva para muita gente. Então, muitas famílias, principalmente de regiões mais pobres, começaram a olhar para fora do país e buscar uma vida nova. E o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, virou um destino muito importante. Depois da abolição da escravidão, em 1888, o café precisava de muita mão de obra e o governo de São Paulo passou a incentivar muito a vinda desses imigrantes europeus. Então o governo pagava passagem, oferecia contrato de trabalho nas fazendas, enfim. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, centenas de milhares de italianos desembarcaram por aqui e boa parte deles acabou em São Paulo. O caminho ele era quase um roteiro fixo. Chegava no Porto de Santos, subia de trem a serra e ia parar na capital. No bairro do Brás, principalmente, porque era lá que ficava a hospedaria dos imigrantes. Uma espécie de porta de entrada oficial. Era ali que os recém-chegados eles eram registrados, dormiam por alguns dias nos alojamentos coletivos e muitas vezes eles já saíam contratados, seja por fazendeiros no interior, seja por indústrias da própria cidade. E com o tempo, muita gente que ia para as fazendas voltava para a capital, cansado dessa vida dura do campo, enfim. E aí o que acontecia? Basicamente eles se instalavam em bairros cheios de fábricas, de oficinas, de armazém, enfim, bairros operários. Como era o exemplo do Brás, a Moca, o Bexiga, o Bom Retiro, para quem é de São Paulo, conhece um pouco desses bairros. Então, cada um desses bairros acabou ficando com uma cara italiana diferente. Então, algumas regiões tinham mais gente do norte da Itália, outras mais gente do sul, dialetos muito diferentes, culinárias diferentes, festas religiosas diferentes, enfim, tudo convivendo dentro da mesma cidade. O Brás, em especial, ele virou um pedaço da Itália em São Paulo. As ruas eram cheias de comércio, padaria, cantinas, armazéns italianos, um monte de casa simples, cortiço, e tinha operários ali saindo e entrando de fábrica. Era um bairro barulhento, popular e muito trabalhador. Então de dia tinha um cheiro de fumaça das chaminés, e de noite música, conversa em italiano, gente querendo descansar e muita gente também querendo se divertir. E nesse ambiente de cidade crescendo, de indústria explodindo, os italianos se espalhando pelos bairros operários, é que a história do Palestra Itália começa de verdade. Para entender melhor esse cenário, tem um nome muito importante quando a gente fala de italianos em São Paulo, que é o Matarazzo. O conde Francesco Matarazzo chegou pobre ao Brasil e em algumas décadas ele criou um império. Ele começou com um negócio de farinha e aos poucos ele montou as indústrias reunidas Matarazzo, um conglomerado que era gigantesco e que produzia de tudo. Alimento, tecida, bebidas, sabão. Então ele tinha moinho, tinha fábrica, tinha armazém, tinha transporte, enfim. Já nos anos 1910, ele era considerado o maior grupo industrial do país. E essas fábricas, elas empregavam milhares de pessoas. Boa parte era de italianos ou filhos de italianos. Muita gente que desembarcava lá na hospedaria do Brás acabava em algum momento passando por essas linhas de produção das indústrias Matarazzo. O trabalho era pesado, o salário ele era um pouco curto, mas ao mesmo tempo essa era uma chance de muita gente de poder recomeçar a vida num país novo. Dentro desse universo, começaram a surgir times de várzea, times das fábricas, times dos bairros. Então os operários que ficavam o dia inteiro na linha de produção, no final de semana queriam jogar uma bola para se divertir. Então o futebol ele virou uma forma de lazer, mas também de identidade. As pessoas se identificavam com o local. Nós somos daqui, desse bairro, ou dessa colônia, desse patrão, dessa região da cidade. E foi justamente nesse clima que a ideia de um grande clube italiano em São Paulo começou a ganhar corpo. Agora imagina essa cena. Você é um imigrante italiano, mora no Brás, fala italiano em casa, trabalha numa fábrica cheia de conterrâneo e de repente, em 1914, dois times italianos desembarcam no Brasil para jogar bola na sua cidade. Isso realmente aconteceu, e os times foram o Torino e o Pro Vercelli, ou Vercelli. Na época, o Pro Vercelli era simplesmente uma potência do futebol italiano. Ele tinha sido campeão nacional várias vezes, era um dos grandes times da Europa. O Torino também já era um clube relevante, de uma cidade importante,
e com um time bastante respeitado na Itália, e juntos eles vêm fazer essa excursão para a América do Sul, passando por Rio e São Paulo, principalmente, para disputar amistosos com os melhores times da época. Em São Paulo, esses jogos viraram eventos, assim, as ligas paulistanas meio que estavam disputando quem ia trazer quem. Então a antiga Liga Paulista de Futebol, a LPF, que era um pouco mais ligada à elite, trouxe o time do Torino, enquanto a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, era uma liga mais jovem, mais aberta, trouxe o Pro Vercelli. E aí eles enfrentaram vários clubes. O Paulistano, que era o principal clube da elite paulistana, ganhou do Pro Vercelli por 1-0 em um dos jogos. Um resultado que na época, assim, era gigante. Em outros jogos, os italianos mostraram mais força. O Torino, por exemplo, goleou o Internacional de São Paulo por 6-0. Também venceu seleções combinadas, passou pelo Corinthians, enfrentou times formados só por estrangeiros que moravam aqui. Um exemplo desses times eram os alemães do Germania e os escoceses do Scottish Wanderers. Agora, pensa do ponto de vista da colônia italiana. Você vê aquela camisa que lembra a Itália, o sotaque, a bandeira, o hino, o jeito de jogar da Itália no campo em São Paulo. Para muita gente, aquilo não era só futebol. Era um pedaço de casa. É quase a confirmação de que a identidade italiana tinha um lugar também do lado de cá do oceano. E aí começou a pergunta. Se os ingleses têm os times deles, os alemães, os escoceses, e a elite paulistana também tem seus clubes, por que os italianos não podem ter o deles? E quando a gente fala os ingleses têm os clubes deles, não é uma força de expressão. O futebol em São Paulo ele começou exatamente com os britânicos. Então tinha o São Paulo Athletic Club, o SPAC, onde o Charles Miller jogava. Tinha o time do Mackenzie College, ligado a uma escola de missionários norte-americanos e britânicos. Tinha o Scottish Wanderers, com uma presença forte de escoceses. E o Sport Clube Germania, dos alemães, que mais pra frente viraria o Pinheiros. Esses clubes dominavam as primeiras edições do Campeonato Paulista, que eram organizadas pela Liga Paulista de Futebol, a LPF, que foi criada em 1901. Além desses times, tinha a elite local, basicamente o Clube Atlético Paulistano, que foi fundado em 1900 e era o grande símbolo dessa aristocracia paulistana no futebol. Era um clube fechado, social, com uma sede elegante, frequentado por muitas famílias tradicionais. No campo, ele era muito forte. Ele foi campeão paulista várias vezes e dono do principal estádio da época, o Velódromo. Nesse começo de século, o futebol oficial ele tinha cara de clube de elite, ou de um clube estrangeiro muito rico. Enquanto isso, os italianos, que eram operários, gente de bairro, ficavam meio que de fora. Eles jogavam as suas peladas, eles tinham seus times pequenos, mas eles não estavam na vitrine principal. E essa exclusão ela foi gerando muito incômodo. E em 1913, rolou uma cisão. O próprio Paulistano, que era o clube da elite, descontente com a LPF, a Liga Paulista de Futebol, ele lidera a criação de uma nova liga, que é a APEA, a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Uma nova liga que passa a organizar um outro campeonato paulista paralelo, e é essa APEA que aos poucos vai abrindo mais espaço para clubes de origem popular. Um exemplo disso é o Corinthians e futuramente o Palestra Itália. Então, quando a colônia italiana começou a discutir que os ingleses tinham os clubes deles, que os alemães tinham, que a elite paulistana tinha o paulistano, e aí qual que seria o clube deles, não era só uma frase de efeito, era uma constatação de que faltava realmente um clube para chamar de nosso. E no meio dessa colônia italiana espalhada pelos bairros ali de São Paulo, tinha um jornal que era tipo um porta-voz dessa comunidade, o Fanfula, publicado em italiano. Depois da excursão do Torino e do Pro Vercelli, o jornalista Vincenzo Ragognetti escreve um texto no Fanfula convocando essa colônia. A ideia era clara, fundar um clube que pudesse representar os italianos no Campeonato Paulista. Um time da colônia, mais grande, organizado e capaz de enfrentar o Paulistano, o Germania, o Corinthians, todos esses. E essa convocação ela começa a circular e a ser comentada cada vez mais entre os trabalhadores das indústrias Matarazzo. Os comerciantes italianos, líderes de bairro, enfim. Nomes como Luigi Servo, Luigi Marzo, Ezequiel Simone aparecem como sendo esses caras que pegam essa ideia e eles tentam transformar em realidade. O Luigi Servo, por exemplo, ele era um funcionário ligado ao grupo Matarazzo e essa conexão ajudou ele a dar peso ao projeto desde o início. Então, uma primeira reunião aconteceu no dia 19 de agosto de 1914, mas a turma não se entendeu muito bem sobre as regras e a organização do clube, então eles decidiram que eles iam marcar uma nova assembleia para a semana seguinte. E é essa reunião que ia mudar a história do futebol brasileiro. No dia 26 de agosto de 1914, 46 pessoas se reuniram no Salão Alhambra, na antiga Rua Marechal Deodoro número 2, no centro de São Paulo,
um lugar que hoje ele é na região da Praça da Sé. E a maioria ali era de italianos mesmo, mas tinham também brasileiros, 2 portugueses e um espanhol. Ou seja, o clube ele nascia italiano, mas já abraçando uma mistura que é basicamente o que São Paulo representa. E nessa reunião, eles escolhem o nome Palestra Itália. Palestra é uma palavra de origem grega, que chegou ao italiano com um sentido basicamente de lugar de prática esportiva, academia, uma escola de exercícios físicos. E Itália é a referência direta à pátria. O nome ele carrega as duas ideias ao mesmo tempo, então um clube esportivo sério, organizado, estruturado e um símbolo da Itália unificada, representando os italianos de todas as regiões que agora estão vivendo no Brasil. E na ata de fundação aparecem os nomes como Ezequiel Simone, eleito presidente do clube, o Luigi Marzo, vice-presidente, o Luigi Servo como secretário-geral, além de vários outros fundadores muito ligados à colônia e ao círculo de empresários italianos. Não era só mais um time. Palestra Itália nasce com uma missão bem clara: congregar essa numerosa colônia italiana de São Paulo em torno do futebol, dar identidade, orgulho e voz a esse grupo que já era enorme na cidade, mas ainda não tinha um grande clube para chamar de seu. E tudo isso acontecendo num mundo em que, do lado de lá do oceano, estava explodindo em uma guerra. E tem um detalhe muito importante de contexto. Quando o Palestra é fundado, em 1914, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de começar na Europa. A Itália só entra oficialmente na guerra em 1915, mas essa tensão ela já é grande. E quando o país entra no conflito, muitos italianos que viviam aqui no Brasil eles são chamados ou eles se dispuseram mesmo a voltar para a Europa para lutar na guerra. Entre eles, alguns sócios e jogadores do recém-nascido Palestra Itália. Isso gera um baque enorme. O clube ainda engatinhava, estava se reorganizando, montando o elenco, procurando campo, e aí ele já começa a perder gente importante. Tem relato até de que nesse período houve um medo real de que o Palestra não resistisse de tão frágil que era a estrutura ainda. Só que a realidade é que quem ficou em São Paulo conseguiu segurar a onda. Então novos membros dessa colônia foram entrando, outros jogadores foram surgindo nas peladas de bairro, e o clube consegue se manter vivo mesmo com a guerra consumindo o outro lado do Atlântico. Enquanto isso, o futebol em São Paulo segue e o Palestra ainda tinha uma estreia para poder fazer. Fundado no mês de agosto de 1914, Palestra passa alguns meses treinando e se organizando para escolher o elenco. A estreia ela não seria em qualquer jogo, ela seria num duelo simbólico contra um outro clube de alma italiana. Então no dia 24 de janeiro de 1915, praticamente 6 meses depois, o Palestra faz sua primeira partida da história contra o Sport Clube Savoia, de Votorantim, na região de Sorocaba. O Savoia também era um clube ligado à colônia italiana, com um nome que homenageava a Casa de Savoia, a família real que liderou a unificação da Itália. Esse jogo ele acontece no campo do Castelão, em Votorantim, e a torcida enche o campo. Todos os italianos do interior, gente da capital que viajou para ver o time dos italianos de São Paulo, bandeiras, papel picado, enfim, clima de festa. A partida começou 2h15 e aí vem o detalhe que todo palestrino conhece. O Palestra vence o Savoia por 2-0, com 2 gols de pênalti. O zagueiro Bianco tem a honra de marcar o primeiro gol da história do clube e depois Alegretti amplia também na penalidade. Como se não bastasse estrear com vitória, o Palestra ele ainda leva para casa a Taça de Savoia, que foi oferecida pelo clube adversário ao vencedor do amistoso. Esse troféu ele é considerado até hoje o primeiro título da história do Palmeiras, o primeiro pedaço de prata a ir para a galeria do clube, que hoje fica no Allianz Parque. Então, em resumo, primeiro jogo, primeira vitória, primeiro título. Nada mal para um clube que só tinha 6 meses de vida. Depois da Taça de Savoia, o Palestra ele passa o ano de 1915 fazendo vários amistosos e se fortalecendo para mirar um objetivo claro. Eles queriam entrar no Campeonato Paulista, organizado pela APEA. Aquela APEA, que tinha sido fundada em 1913 naquela briga política com a LPF, onde o paulistano lidera a criação dessa associação, porque não concordava muito com os rumos da Liga Antiga. Então, na época, existia essa discussão sobre aceitar ou não clubes mais populares, sobre o uso de estádio, sobre amadorismo, enfim. A APEA começa pequena, mas rapidamente ela vai ampliando e vira essa liga principal. Então ela organiza campeonatos de pontos corridos entre os melhores clubes de São Paulo desde 1913 até o fim dos anos 30. Em 1914, por exemplo, o Campeonato Paulista organizado pela APEA tinha clubes como o Paulistano, o São Bento, o Ipiranga, e ela foi se consolidando. Em paralelo, o Corinthians também está surgindo e também busca espaço. Então essa ideia de democratizar o futebol começa a ganhar força, e é nessa onda que o Palestra surfa. O clube se filia à APEA e em 13 de maio de 1916 ele faz a sua estreia no Campeonato Paulista, empatando em 1-1 com o Mackenzie College, que tinha sido vice-campeão pouco tempo antes. E esse é o primeiro jogo do Palestra em uma competição oficial.
A partir dali, o Palestra passa a enfrentar de igual para igual times como o Paulistano, São Bento, Germânia, Corinthians, entre outros. Em 1917, ele já conquista o vice-campeonato paulista atrás apenas do poderoso Paulistano. E em pouco tempo, aquele clube de imigrante já vai virando uma força real na tabela. A caminhada segue e em 1920 vem o primeiro título grande, o Campeonato Paulista, em cima do próprio Paulistano. Esse era um recado definitivo. O clube da colônia italiana ele tinha chegado ao topo do futebol paulista, mas essa já é outra fase da história. E se a gente olhar para tudo que aconteceu até aqui, dá para costurar a história assim, basicamente. A Itália estava em crise, recém-unificada, mandando gente pro outro lado do oceano, enquanto São Paulo estava crescendo em cima do café e da indústria, e aí recebendo esses italianos no Porto de Santos, na hospedaria do Brás, nas fábricas do Matarazzo. Os bairros operários tipo Brás estavam virando pedaços da Itália, e o futebol estava dominado por ingleses, alemães e pela elite. Então, a excursão do Torino, do Pro Vercelli, acende esse orgulho da colônia brasileira, esse jornal fanfula, ele chama todo mundo para criar um clube, e aí a reunião no dia 26 de agosto funda o Palestra Itália. A guerra quase levou embora os jogadores e os sócios, mas mesmo assim, o clube estreia com vitória sobre o Savoia e levanta sua primeira taça. Esse ainda não era o Palmeiras do jeito que a gente conhece hoje. O nome Palmeiras só chegaria quase 30 anos depois, em outro momento tenso da história, na Segunda Guerra Mundial. Mas a alma já estava ali. Um clube de origem popular, de raiz imigrante, que nasce para representar gente que não se via nos clubes da elite e em pouquíssimo tempo passou a brigar por muitos títulos. No próximo capítulo dessa história, a gente pode falar da compra do Parque Antártica, das primeiras grandes conquistas e das rivalidades que começaram a ser construídas ali e de como que o Palestra se transformou na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas por hoje, a gente fica com o começo. E foi assim que um grupo de imigrantes italianos, num bairro operário de São Paulo, decidiu que não bastava torcer de longe. Era hora de ter um clube para chamar de seu. Se você curtiu esse episódio, segue o E Foi Assim na plataforma que você está ouvindo, manda para alguém que ama futebol e história e me conta outra história do esporte que você também quer ouvir por aqui. Muito obrigado pela atenção e até logo.